Fala, meu povo, tudo certo? Então, a gente está aqui mais uma vez para finalizar a propriedade de radiação. Então, a gente fez a parte 1, que seria a propriedade relacionada a, principalmente, né, focada ao produto e à divisão. Agora, a gente vai falar das propriedades. Na verdade, a gente vai falar das propriedades in- integradas à operação de soma e operação de subtração. Faltou coisa. É isso. Bora continuar, então. Eu esqueci de falar da propriedade, no caso, não é nem propriedade, mas é a habilidade que a gente tem que ter diante de operações de produtos com coeficiente. Então, eu tenho, por exemplo, 5 raiz de 3, cúbica de 3, vezes 5, não, 8 raiz cúbica de 4. A gente percebe que a gente está diante de um coeficiente, que é a parte numérica, a raiz. Coeficiente, raiz. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver o semelhante. O que é semelhante aqui? Esse número natural e este número natural. Poderia ser fracionário. Então, quando eu digo número, é tudo que não é radicando, é número, basicamente. E perceba que a gente está com índices iguais. Por enquanto, eu vou trabalhar com índices iguais, mas a gente já sabe o que tem que fazer diante de uma situação que tenha índices distintos. A gente faz o MMT. A partir daqui, a gente vai considerar que a gente sabe disso. Então, a gente vai usar só índices iguais. O que a gente faz? Uma forma da gente visualizar isso aqui é o quê? A gente sabe que o produto ele é facultativo. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu simplesmente visualizar dessa forma, não está errado. De que forma? 5 vezes 8 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 4. Eu gosto de visualizar assim. Eu gosto de visualizar assim porque é melhor de entender. Então, o que a gente faz? Resolve. Então, isso aqui é 5 vezes 8, 40. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 4 é a mesma coisa que raiz cúbica do produto entre os radicandos, que é a raiz cúbica de 12. Beleza, então qual que seria a resposta disso aqui? 40 raiz cúbica de 12. E antes da gente entrar nas habilidades com elementos, com soma, no caso, né? Operações de soma e subtração, vale a pena a gente dar uma aprofundada dentro desse tópico, que é em relação à simplificação de racionais, no caso. Então, por exemplo, a gente já sabe o que são os quadrados perfeitos. Raiz de 16, né? Raiz de 16 sendo 4, raiz de 81 sendo 9, raiz de, sabe essa? 289 é 17, porque 17 vezes 17 dá 289. Mas vão ter casos em que a gente vai encontrar isso aqui, que seja, mano, qualquer número. Raiz de, sei lá, mano, raiz de 40. O que a gente tem que fazer diante disso aqui? Eu quero que tu encontre dentro desse número quadrados perfeitos. Ou, nesse caso, conjunto de 2 em 2. Pelo fato de ser ao quadrado, a gente vai poder cortar. Então, o que é o 40? Quero que tu perceba que o 40 ele é o 4 vezes 10. Ele é o 4 vezes 10. E a raiz de 4 a gente sabe. Raiz quadrada a gente sabe. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz de 10 a gente não sabe. Então, permanece. Outra forma de visualizar isso aqui. Lembra que a gente tinha esta propriedade? Se tu tem justamente a multiplicação de raiz do mesmo índice, tu tem o produto entre as raízes. O contrário também se aplica. Se tu tem isso aqui, tu pode visualizar raiz de 2 vezes raiz de 3. Onde eu quero chegar? Tu pode visualizar esse raiz quadrada de 4 vezes 10 como raiz quadrada de 4 vezes raiz de 10. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz de 10 não tem. Então permanece. Aí tu chega na mesma resposta que a gente chegou aqui. Por exemplo, raiz quadrada de sei lá, 160. Não, aí é semelhante, né? Raiz quadrada de 50. Pronto. Raiz quadrada de 50, tu vai perceber que é o quê?
Bora encontrar um número que possui que é um quadrado perfeito aqui dentro do 50. Por exemplo, o que é o 50? A gente pode visualizar como 25 vezes 2. E como a gente fez lá em cima, a gente consegue extrair a raiz de 25, que é 5. O 2 não tem raiz, então ele permanece. Então fica 5 raiz de 2. Se eu quiser fazer a do 80, qual é a raiz de 80? Qual é a raiz de 80? É tu pegar, cara, o que tem dentro do 80 que é um quadrado. Se tu não conseguir visualizar de cara, a gente pode ir decompondo. Então a gente pode chegar aqui para decompor 80 dividido por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Ou seja, tu pode pegar justamente os conjuntos de 2 aqui, porque tu vai conseguir cortar com índice. Então, o que é 80? A gente pode reescrever 80 como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. A gente percebeu que a gente possui a capacidade de simplificar esses índices e expoentes, caso eles sejam simplificáveis, né? Ou na prática a gente pode visualizar que a gente está dividindo o índice 2 por 2 e, consequentemente, dividindo. Nossa, ficou estranho. Estou dividindo o índice 2 por 2 e o expoente 2 por 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2, ou seja, só para deixar claro, né? É em relação a esse cara aqui. Eu estou cortando esse aqui com esse aqui. Não quer dizer que eu vou sumir com o radical. É só em relação a esse aqui, porque, como eu falei, a gente pode visualizar dessa forma, não pode? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 5. Isso é que a minha mente visualiza. Ou seja, quando a gente corta isso aqui, a gente não vai cortar o radical de todo mundo. Claro que não. A gente vai cortar o radical desse aqui que a gente está analisando. Beleza. Aí, tem limites que a gente pode simplesmente cortar. 2 com 2 dá 2. Perdão, 2 com 2 dá 1. Um cortou, aqui cortou. 2 com 2 dá 1. Cortou, então fica 2 vezes 2 vezes raiz de 5, que é igual a raiz de 5. Mas a gente poderia ter visualizado mais rápido, né? Raiz de 80 a gente poderia ter visualizado como raiz de 16 vezes 5, porque 16 vezes 5 dá 80. E perceber, que a raiz de 16 dá 4. Ela vai sair e o 5 permanece e ficaria 4 raiz de 5. E para deixar claro, tu pode fazer o caminho inverso. Então, se eu tenho 3 raiz cúbica de 5, aí tá lá nas alternativas justamente qual é o número que originou esse valor aqui, que a gente pode chamar de raiz irredutível. O que tu tem que fazer? Para ele ter saído, ele estava lá dentro como o seu valor ao cubo. Então, tu vai colocar ele dentro de novo como valor cúbico dele. Ou seja, fica 5 vezes 3 ao cubo. Ou seja, 5 vezes 3 no final 27. Então, é raiz cúbica de 5 vezes 27, que é, ou seja, raiz cúbica de 135. A raiz cúbica de 135 é a mesma coisa do que 3 raízes cúbicas de 5. Então a gente pode fazer o caminho tanto de ida quanto o caminho de volta. Então bora treinar mais um pouco com essa habilidade de simplificação de fração. A gente vai treinar com essa habilidade de simplificação de fração. Lembra que a gente deu uma pausa nisso aqui. A gente deu uma pausa nessa habilidade. Entendeu ela? Entendeu ela? Então, multiplica esse por esse, que são justamente semelhantes, e multiplica esse por esse, caso estejam com os índices iguais. E a gente já entendeu essa habilidade. Aí agora a gente tem uma pausa para entender uma habilidade de simplificação. Vou pegar outra aqui. Qual é a raiz quadrada de 121? Isso que a gente sabe. Isso que é 11. Isso que é um quadrado considerado quadrado perfeito. Raiz de 144. A gente conhece também. É o 12. Porque 12 vezes 12 dá 144. Agora eu vou botar aqui uma aloprada. Vou botar uma aloprada aqui. Pra gente treinar. Qual é a raiz de 180? Bora quebrar esse número. Bora quebrar esse número. Bora justamente perceber quais são os números que estão dentro aqui, que são quadrados perfeitos. Cara, eu não consigo visualizar. Vou dividindo. Isso aqui é o 10 vezes o 18. Uma raiz quadrada de 10 vezes 18. Que na prática é a raiz de 2 vezes 5 vezes 2 vezes 9, né? Que é um 3 ao quadrado. Ou seja, tu consegue perceber que o 180 ele é o 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado vezes o 5. E tu consegue cortar esses índices. Ou seja, o 2 vai para fora
o 3 ele sai também, o 5 não sai porque ele não tem raiz quadrada exata. 2 vezes 3 é igual a 6. Ou seja, 180, né? A raiz de 180 é igual a 6 raiz de 5. Porque na prática, muitas vezes o que vai ter nas alternativas são esses valores mais irredutíveis. E se tu for perceber, a volta ela tem que ter a raiz de 180. Se tu for fazer a volta, qual é justamente o valor? Tu passa o 6 para dentro como o quadrado dele. Então fica raiz de 5 vezes 6 ao quadrado. Fica a raiz de 5 vezes 6 vezes 6, 36. Uma técnica para multiplicar por 5 é multiplica por 10 e divide por 2. O que que é o 5? Né? O 10 dividido por 2. Ou seja, 36 vezes 5, 360. Divide por 2, 180. Então isso aqui é a mesma coisa do que a raiz de 180, que é a raiz que estava aqui em cima. Perfeito. Então, essa habilidade de simplificar frações é uma habilidade extremamente importante porque a prova explica muito isso. Então, a gente vai trazer mais um para ratificar. Se eu quiser saber qual é a raiz de 240, bora lá, vou pegar esse número. Isso aqui é o 24 vezes 10. Vou até fazer melhor. Vou, vou pegar a raiz cúbica desse número aqui, que seja. Qual é a raiz cúbica desse número? Então, agora a gente não vai pegar conjuntos de dois. A gente vai pegar o quê? Conjunto de três números, para justamente cortar com um. Então, 24 é o quê? É o 24 vezes 10. O 24 vezes 10 e o 24 eu sei que ele é o 8 vezes 3. Então, esse aqui, o 10 é o 2 vezes o 5. E eu quero que a raiz cúbica disso tudo. A raiz cúbica de 8, tu sabe? É 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Vezes 2 vezes ele mesmo. 3 vezes dá 8. Então, a raiz cúbica de hoje a gente sabe. Raiz cúbica de 3 não tem. De 2 não tem. De 5 não tem. São números primos, então não tem raiz dele. Não tem um número que multiplicado por ele mesmo desses números. Então, é isso aqui mesmo. Fica por isso mesmo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5 dá 30. Ou seja, a raiz cúbica de 240 é 230. Se tu passar justamente raiz cúbica, tem que botar o índice. Tá? Esquecendo aqui. Se tu passar o 2 para dentro com a forma cúbica dele, fica raiz cúbica de 30 com a forma cúbica de 2 é 8. A gente volta para onde a gente estava. Raiz cúbica de 240. Tendo essas habilidades consolidadas, o que a gente pode fazer? Comparar frações. Se eu te perguntar, cara, raiz de 80 é uma outra forma da gente visualizar a resposta. Raiz de 80, tu acha que é quanto? Mano, eu não sei, não faço a mínima ideia. Mas eu sei que ela, com certeza, é menor do que a raiz de 81. Ou seja, aqui entra aquela habilidade de lembrar dos quadrados perfeitos. Ou seja, é saber que a raiz de. Que a raiz de 81 é 9. É saber que a raiz de 100 é 10. É saber que a raiz de 7 49. Não, viajei, né? Troquei. Que a raiz de 49 é 7. Que a raiz de 25 é 5. Essa habilidade de saber esses quadrados perfeitos é muito importante para a gente cair nessa situação. Que é, cara, eu não sei raiz de 80, não sei raiz de 80, mas eu sei que ela está entre a raiz de 81 e, eita, ela é maior do que justamente a raiz de 64. Ou seja, ela é um número entre 8 e 9, muito mais perto do 9. Aí tu vai ver as alternativas, tá lá, né? Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Tu tá lá. Ah, é 8,1. Ah, é 7,5. Ah, é 10,2. Ah, é 8,95. Ah, é 9,6. Poxa, aí justamente tu resolveu a questão, chegou nessa resposta. Aí tu olha, tu sabe, cara, raiz de 80 está entre raiz de 81 e raiz de 64. Ou seja, é um número entre 8 e 9 é muito mais próximo de 9. Só pode ser letra D a resposta. Entende? Então, se eu te perguntar, cara, a raiz de 123, ela é que número? Não sei, cara, mas eu sei que ela é um número maior do que a raiz de 21 e menor do que a raiz de 44. Ou seja, saber quadrados perfeitos vai te trazer este
pontos de referência. Qual é a raiz de 21? É 11. Qual é a raiz de 12? Não, de 144 é 12. 123, pô, é um número entre 11 e 12. Mais próximo do 11 que seja, mano. 11,12, não sei. Chutei. Entendeu? Essa é a habilidade de saber os quadrados perfeitos, atrelado essa capacidade de comparar frações que é conseguida por este conhecimento. Então, perfeito. A gente ia para o restante das propriedades, a gente acabou se aprofundando nesse tópico. Então, vou fechar a aula com aprofundamento de racionalização, justamente relacionado à simplificação e relacionado à comparação. Aí na próxima a gente pode avançar para o resto das propriedades. Então, espero que tenham gostado e até a próxima. Falou!